Bom dia a todos. Quero saudar todos os colegas, membros, servidores do Ministério Público do Estado do Ceará. Saudar a dileta assistência, também vários colegas que nos honram com a presença. Em nome do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, do CEAF, da Escola Superior do Ministério Público e do Laboratório de Inovação do Ministério Público do Ceará, o LINO, nós damos início a mais um evento do Abril Digital no Ministério Público do Ceará. Esse evento Abril Digital, ele visa aproximar membros e servidores das novidades tecnológicas e inserir o Ministério Público Estadual dentro do novo ecossistema tecnológico do século XXI. Na manhã de hoje, nós teremos a palestra Administração Pública Pós-Humana, e a ser ministrada pelo ex-conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, atual secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça, o juiz federal, Dr. Walter Schwenkner de Araújo. Neste encontro, nós vamos tratar da robotização do ato administrativo, pautado na automação e na inteligência artificial. Walter Schwenkner de Araújo é doutor em Direito Público pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, doutorado sanduíche pela Universidade Heidelberg, na Alemanha, professor associado de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da UERJ, secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça, juiz federal, foi auxiliar e juiz instrutor no Supremo Tribunal Federal no período de 2011 a 2014, foi juiz auxiliar no Tribunal Superior Eleitoral no ano de 2015, ex-conselheiro nacional do Conselho Nacional do Ministério Público, por indicação do Supremo Tribunal Federal, nos biênios de 2015, 2017, 2018 e 2020, ex-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais no CNMP e autor de vários livros jurídicos. Dr. Walter, seja muito bem-vindo. Parabéns pelo trabalho desenvolvido como conselheiro no CNMP, que tanto enriqueceu e fortaleceu o nosso conselho, trabalho este que eu mesmo tive o prazer de testemunhar. Só me encontro triste porque o dileto amigo não está aqui hoje presencialmente para desfrutar das belezas das nossas praias, do nosso caranguejo e da nossa cerveja, mas não faltará oportunidade para nós termos esse evento presencial logo, logo, com a graça de Deus. Aqui temos também os nossos debatedores. Para quem ainda não conhece, o professor Ramon é diretor de ensino da Escola Superior do Ministério Público. O professor Ramon é mestre em Direito Constitucional pela PUC São Paulo e doutor em Teoria Geral do Direito pela Universidade de Frankfurt, na Alemanha. E para todos nós que já o conhecemos, o nosso querido Dr. Hugo Porto, nosso colega que é coordenador do LINO, o qual já passa a palavra, Dr. Hugo, para também o senhor dar as boas-vindas ao nosso palestrante, esclarecendo que o palestrante terá até 40 minutos para a exposição e logo em seguida abriremos para os debates, com 15 minutos para cada debatedor. Eu peço, por gentileza, que durante a exposição do palestrante e dos debatedores, os colegas, por gentileza, mantenham as câmeras e o áudio desligados, para que nós possamos ter uma imagem e um som melhor. E passo a palavra para o doutor Hugo rapidamente dar as boas-vindas ao nosso palestrante. Dr. Walter, receba um abraço virtual e o nosso carinho, a nossa felicidade em tê-lo novamente aqui no estado do Ceará, Fortaleza, mesmo que virtualmente. Dr. Hugo. Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia, doutor Plácio, doutora Luciana, bom dia, doutor Walter, bom dia, Ramon. Abraço fraterno aqui, doutor Walter. Eu tive a possibilidade de desfrutar de Vossa Excelência no final do comando da CDDF. Eu estou ainda lá no GT da Pessoa com Deficiência, no Conselho Nacional, faço parte lá junto com a Fabiana Sucassas, e sempre em respeito ao modelo inclusive constitucional, eu gosto de me descrever. Eu sou Hugo Porto, tenho cabelos negros, pele parda, trajo um blazer azul, camisa azul marinho, símbolo de prevenção do suicídio. Podemos ter algum ouvinte cego, e a gente deseja sempre, numa sociedade, numa cidade inteligente, incluir a todos, né? Eu quero agradecer demais, doutor Walter, aqui a presença do senhor, que nos encanta, e serei breve, até porque temos que ouvi-lo, mas o que desde dos primeiros contatos que eu tive com os trabalhos e a produção que Vossa Excelência sempre fez,
e eu cito aqui os efeitos da inovação no direito administrativo ainda nos idos, né, de 2018, o senhor já preditava, ou seja, já tinha uma visão preditiva do que a sociedade estava se transformando, e é nesse sentido que o Abril Digital aqui no Ministério Público, bem capitaneado pelo doutor Manuel Pinheiro, nosso procurador-geral, e junto com esse ecossistema colaborativo aqui com a escola e o CEAF, traz essas visões de transformação digital, de transformação cultural, tudo visando a formação de uma cidade inteligente, que, antes de mais nada, é uma cidade inclusiva, sustentável, com respeito identitário e também a qualidade de vida. Então, a ideia de trazer a administração pública pós-humana, e o senhor, que é um referencial importante nesse processo, é que a gente consiga mudar a mentalidade, inserir e divulgar a importância do cidadão e das tecnologias como ferramentas a respeito da dignidade da pessoa humana. Nunca se teve tão próxima tecnologia e cidadão, tecnologia e princípios e direitos. Antes eram apartados como mundos das ciências exatas e das ciências sociais. Vestimos tecnologia, consumimos tecnologias, ações autônomas e direito têm hoje uma relação de harmonia, mas também de tensão, gerando conflitos. E é nesse sentido que eu passo aqui a palavra para o Dr. Walter para nos encantar com o tema administração pública pós-humana e a automação dos atos e como a administração pública deve, doravante, se portar, se conduzir nesse processo. Seja muito bem-vindo, Dr. Walter. Fico muito feliz aqui em ter a possibilidade de virtualmente lhe abraçar e um diálogo que eu tenho certeza de uma construção evolutiva para a gente sair desse Abril Cultural como uma data no nosso calendário aqui do Ministério Público que se insere, com outros episódios cada vez em degraus de evolução e de compreensão desse processo, que o Manuel Castro já dizia, sociedade em rede, mas eu digo sociedade em rede, rede dentro da sociedade, rede de princípios de fraternidade e de inclusão. Muito obrigado. Aqui passo a palavra ao senhor para nos encantar. Abraço e tenho certeza que teremos uma manhã muito rica. Muito obrigado, doutor Hugo. Queria, inicialmente, desejar bom dia a todos e a todas, fazer uma saudação especial ao doutor Plácido Barroso Rios, que acompanhei enquanto esteve na árdua função de Procurador-Geral de Justiça do querido estado do Ceará, função que muito bem desempenhou, pelo menos do que eu pude constatar enquanto estive no CNMP, sempre procurando o diálogo com os membros da carreira, o diálogo com os servidores, quantas audiências de mediação nós participamos, quantas lutas, né, foram travadas naquela época. O doutor Plácido foi um dos amigos que eu fiz nessa caminhada durante o período que se iniciou no Conselho Nacional do Ministério Público. E, doutor Plácido, eu queria agradecê-lo imensamente pela oportunidade, pelo convite para participar nessa manhã de hoje do Abril Digital. Acho a iniciativa magnífica e parabenizo o Ministério Público do Ceará, obviamente que também na pessoa do Procurador-Geral de Justiça, doutor Manuel Pinheiro Freitas, né, que tem dado prosseguimento a essas iniciativas. Queria cumprimentar o Dr. Hugo Frota Magalhães Porto Neto e, enfim, né, parabenizá-lo também pelo trabalho à frente do Laboratório de Inovação. Isso virou até digamos assim, uma prática boa, né? A criação de laboratórios de inovação. Lá no CNJ nós temos laboratório de inovação também, e em outros ministérios públicos, em tribunais, né? Eu acho que o Ministério Público que possui um laboratório de inovação já revela muito do seu perfil, das suas características, a preocupação institucional, porque eu acho que é disso que se trata, no sentido de focar em inovação e em transformação. Queria também cumprimentar o professor Ramon de Vasconcelos Negócios, né? Enfim, conheço hoje, né, nesse evento, e dizer que para mim é uma honra
tê-lo, né, como debatedor neste painel. E, enfim, né, agradecer a todos os que estão assistindo, né, no dia de hoje. E a minha intenção, Plácido, é a de, em lugar de adotar um tom muito professoral, estamos aqui, muitos colegas assistindo, servidores, trazer algumas reflexões do momento que nós nos inserimos atualmente, seja enquanto administração pública, enquanto Ministério Público, enquanto Poder Judiciário, né? Porque eu tenho, lá no CNJ, experimentado algumas necessidades, algumas demandas em razão da pandemia, em razão dessa revolução tecnológica pela qual nós estamos passando. E isso para a administração pública, traz algumas, enfim, né, preocupações, exige a reavaliação de institutos clássicos do direito administrativo. Eu tenho escrito sobre isso nas minhas pesquisas, sobre como a inovação disruptiva pode exigir uma caminhada, enfim, um avanço em relação a institutos seculares, como, por exemplo, o poder de polícia administrativo, mudanças em relação ao modo como os órgãos de controle atuam, e nesse campo, não só o Ministério Público, mas também o Poder Judiciário. Eu sou juiz federal e, como juiz federal, a minha atividade em grande parte, atividade de controle da administração pública federal, né? A Justiça Federal tem essa peculiaridade, e a tecnologia ela está transformando de uma maneira muito veloz o modo como a administração pública age e, consequentemente, o modo como os órgãos de controle podem exercer as suas funções. O tema, portanto, administração pública pós-humana é desafiador e ele se concilia com uma das ODSs, a ODS número 9 das Nações Unidas, que tem como tema central a inovação. Então, vejam que a inovação é uma das metas, né, o fomento à inovação, a serem atingidas em nível global até 2030. E para termos de certa forma, uma percepção de como as coisas caminham de uma maneira veloz como nunca antes, e outro dia eu estava lendo um estudo e recebi a informação de que, desde o início da civilização humana até 2003, a humanidade havia criado, em nível de informação, 1 quintilhão de bytes. São 5 exabytes. 5 exabytes de informação. Só para os senhores terem uma ideia, esse mesmo volume de informação é criado atualmente a cada 2 dias. A cada 2 dias, a humanidade cria o mesmo volume de informação que ela conseguiu criar desde o início da civilização humana até 2003. E o corpo humano é o mesmo. O nosso cérebro é o mesmo, as nossas capacidades intelectuais, claro que sofrem, né, também em alguma extensão com essas adaptações, mas a nossa estrutura física não é muito diferente daquela que tínhamos no início da civilização humana. Estudos indicam que o volume de dados armazenados na internet ele será dobrado a cada 2 anos. Então, essa quantidade absurda, fenomenal de dados que são processados diariamente interfere no modo como a administração pública vai atua, e como o judiciário vai fiscalizar a administração.
Vivemos uma era cibernética em que a informação e os dados são o que temos de maior valor. As nações mais ricas serão as nações que saberão, da melhor forma possível, usar os dados que são disponíveis. A era da destruição criativa, nas palavras de Schumpeter, né, um economista austríaco, que fez essa avaliação na década de 40, enfim, há muitos anos atrás, em razão das novidades que estavam surgindo. E agora, né, uma expressão da ordem do dia, destruição criativa, inovações disruptivas que nos fazem esquecer de como as coisas funcionavam antes do Uber, Netflix, Airbnb. A maior empresa de transporte do mundo, a Uber, não é proprietária de um veículo sequer. O Airbnb é um dos maiores proprietários de serviços de hotéis do mundo, né, de hospedagem, não é proprietário de um quarto de hotel sequer. Quer dizer, tecnologias que não eram imaginadas em um passado não muito distante. Não muito distante. Nós abreviamos as distâncias, nós estamos ampliando significativamente o conhecimento do humano em todos os campos do saber. E para os senhores terem uma ideia de como que a tecnologia impacta o dia a dia em todas as classes sociais, um estudo feito por Richard Susskind, que é uma das maiores autoridades no mundo em matéria de inovação tecnológica no judiciário, revelou que apenas 46% dos seres humanos vivem sob a proteção da lei. Então, apenas 46% da humanidade está submetida a uma ordem jurídica, enquanto mais de 50% das pessoas são usuárias ativas da internet. Então, nós vivemos em um planeta em que a internet tem mais capilaridade do que as leis, do que as ordens jurídicas. E isso, obviamente, impacta no funcionamento da administração pública, no modo como o direito vai se materializar por meio, por exemplo, da prestação de serviços públicos. O uso da tecnologia tem, portanto, revolucionado as nossas vidas, tem provocado disrupções na sociedade contemporânea. Empresas como Blockbuster, Kodak, BlackBerry, que eram gigantescas no passado recente, simplesmente desapareceram. E, obviamente, que essas modificações elas também impactam no funcionamento da administração pública. A administração vai ser obrigada a acompanhar a evolução tecnológica para evitar o desperdício de recursos públicos e conseguir atingir os melhores resultados no desempenho das suas funções. Eu, desde setembro do ano passado, fui convidado pelo ministro Luiz Fux para ser secretário-geral do CNJ, e desde setembro do ano passado eu tenho visto no CNJ uma revolução no modo como a justiça brasileira vai prestar o seu serviço com o emprego de recursos tecnológicos. Não é só na prestação jurisdicional, mas também na função administrativa do Poder Judiciário que nós percebemos essa revolução. Houve a criação da plataforma digital do Poder Judiciário, não sei se os senhores conhecem, mas a realidade brasileira, em termos de processo eletrônico, é a seguinte: cada tribunal desenvolve o seu, temos o PJE, que é desenvolvido pelo CNJ e que procura se expandir
pelos tribunais, alguns têm resistência aqui e acolá, mas a grande verdade é que acontece o que nós lá no CNJ falamos, acontece uma verdadeira corrida maluca em que todos os tribunais ficam, muitas vezes, fazendo a mesma coisa em redundância, sem um esforço de colaboração. Portanto, falar de inovação tecnológica na administração pública, falar de sociedade pós-humana, não é falar de individualismo, como François Lyotard dizia, como os estudos da pós-modernidade nos levam a concluir, mas sim de uma tecnologia que obrigue a atuação de forma colaborativa. Isso que a gente faz com a plataforma digital do Poder Judiciário, uma plataforma em que cada tribunal vai apresentar a sua contribuição com o objetivo de que não haja trabalho desnecessário, redundância de esforço, e que todos possam usufruir com essas inovações. Acho que o Ministério Público também tem essa preocupação de que não fique desenvolvendo ferramentas tecnológicas que também são desenvolvidas por outros MPs ou por outros enfim, estados, municípios. Enfim. A ideia é de ter um compartilhamento em regime de colaboração. Houve a criação também recentemente, fazendo um pouco de propaganda do CNJ, para a gente contextualizar como é que a administração pública se insere nesse contexto. Né? O CNJ também criou o juízo 100% digital. Para quem não conhece, ele deu tanto sucesso que o CNMP agora já querendo também implementar isso no âmbito do Ministério Público. Basicamente é o seguinte, é permitir que o processo judicial tramite totalmente de forma virtual. Eu sou juiz há 20 anos, eu me lembro quando eu ingressei na Justiça, isso era impensável a pessoa poder atender um advogado virtualmente, impensável que nós estamos fazendo aqui uma reunião em que cada um se encontra em uma localidade. Então, alguns tabus estão sendo derrubados com essas ferramentas que a tecnologia já permite. Quer dizer, por que não fazer com que uma ação tramite de forma integralmente virtual? De vez em quando eu ouço as pessoas falarem, mas o juiz ele precisa estar junto do jurisdicionado, atendendo as pessoas. A realidade hoje é a seguinte, e acho que o que eu vou falar também se aplica aos promotores. O juiz ele vive o dia na frente de uma tela de computador e se relaciona socialmente de acordo com os seus interesses, seja em relação ao lazer, a viagens, a cultura, e esses interesses nem sempre são interesses que ele alcança e se relaciona fisicamente, na estrutura física. Então, ele pode estar na cidade em que ele atua e se relacionando virtualmente com outros países, com outras culturas, né? Enfim. Então, a exigência da presença física, hoje é muito questionada em relação até mesmo a questões de eficiência. Eu acho que já se começa a refletir qual a razão de, por exemplo, uma pessoa ter de se deslocar para um gabinete para fazer, depois do deslocamento, e dependendo do lugar, às vezes leva horas. Outro dia eu fui a Rondônia, a distância de uma vara para outra era de 6 horas. Tinha que pegar barco, etc. Se ele poderia fazer de casa, né? A nossa atividade é intelectual. Eu não quero generalizar, porque eu sei que muitas funções dependem da presença física, algumas atribuições, mas alguns tabus já foram derrubados. Houve também recentemente a criação do balcão virtual na Justiça, né? Enfim, resolução do CNJ, que obriga cada juízo ter um atendimento por um sistema de videoconferência. Então, o advogado à parte, ele clica num botão e consegue, né? Enfim, acessar diretamente a parte, o órgão judicial, a unidade jurisdicional, e ser atendido pelo servidor ou até mesmo pelo juiz. Portanto, a pandemia acabou adiantando o destino e nos permitindo conhecer o que talvez só conheceríamos daqui a 10, 20 anos. Essa é a realidade em relação
ao serviço da justiça, as novidades mais recentes. A última novidade, essa eu acho que é a mais revolucionária de todas, é da criação do Núcleo de Justiça 4.0, que nada mais é do que a criação de unidades jurisdicionais virtuais. É a justiça saindo do plano físico para as nuvens, o funcionamento no sistema de nuvem com juízes designados de forma digital. Então, muita coisa está acontecendo e isso vai mudar para sempre o modo como o sistema judicial funciona no nosso país e o modo como ele vai também controlar a administração pública, né? Feita essa breve digressão sobre o contexto em que nós estamos inseridos, essas novidades pelas quais estamos passando, eu queria focar a minha intervenção em 3 tópicos mais relacionados à administração. O primeiro deles, a interferência da ciência na discricionariedade do administrador público. Como é que a ciência e a tecnologia vão interferir e já estão interferindo no espaço que os administradores públicos possuem para decidir, né? O professor Ramon teve uma experiência também na Alemanha, como eu tive, né, o que os alemães chamam de Ermessensspielraum, que é o espaço para o exercício da discrição. Ele tem um espaço e, atualmente, esse espaço tem sido encolhido em razão de Big Data, de inteligência artificial, de inovações tecnológicas que compelem o administrador a decidir de acordo com o melhor critério científico e de acordo com o que os sistemas tecnológicos oferecem em termos de melhor decisão. Esse é um tema que eu pretendo falar rapidamente. Um segundo tema, tópico, o da motivação do ato administrativo, né? Até o Plácido comentou a questão da robotização dos atos administrativos. Recentemente, o CJF, Conselho da Justiça Federal, aprovou um enunciado 12, em que há essa preocupação com a automatização dos atos administrativos. E, por fim, fazer um breve comentário sobre como a tecnologia pode contribuir no enfrentamento de ilícitos. Bom, interferência da tecnologia na discricionariedade do administrador público. Nós vivemos um momento em que ainda se parte da ideia e da premissa de que o agente público eleito, prefeito de uma cidade, por exemplo, tem liberdade total para fazer as melhores escolhas para a satisfação do interesse público. Então, a pessoa é eleita, democracia, né? Tem essa ideia de que a eleição, né, leva à legitimidade da decisão, e ela vai pegar ali os recursos da prefeitura e avaliar se vai construir uma creche, se vai construir uma escola, se vai contratar professores. Aí resolve construir uma creche, mas não tem dinheiro para pagar o salário de quem vai ficar na creche. Resolve construir um hospital, mas não consegue recursos para comprar os equipamentos. Resolve construir uma escola para o ensino fundamental, depois descobre que não tem dinheiro suficiente para acabar a escola e a obra fica paralisada. Então, essa é a realidade do Brasil. A realidade em que a liberdade total do administrador para decidir é fundamentada na democracia, essa ideia que se tem de Estado democrático de direito, é de que quem foi eleito, não vou dizer que pode tudo, mas pode quase tudo. Né? E até essa é uma dificuldade que o Ministério Público tem de fazer valer o ordenamento jurídico, porque muitas vezes esbarra numa compreensão equivocada do administrador público de que, porque ele foi eleito, tem uma liberdade total. E aí o judiciário vem aqui acolá, junto com o Ministério Público, controlando proporcionalidade, controlando moralidade, controlando eficiência. Né? Isso gerou um movimento ao longo dos anos 2000, que hoje é criticado como controle pelo princípio achismo, né? O Carlos Arisson-Feld tem falado sobre isso, quer dizer, a crítica ao excesso de princípios para fundamentar a atuação não só do administrador, como também dos órgãos de controle. Isso acabou desaguando na Lei de Introdução às Normas do Direito, que, com uma
abordagem pragmatista, né, com o pragmatismo jurídico a ela inerente, força o administrador público a apresentar as razões das suas decisões de maneira mais clara e as suas consequências. Então, esse é o movimento pelo qual nós estamos passando e, com as inovações tecnológicas, nós vamos ter uma nova era, uma era em que haverá uma tensão permanente entre democracia e escolhas fundamentadas em BIs, em business intelligence, em bancos de dados. E esses problemas já estão aparecendo, por exemplo, nos Estados Unidos, em que você tem decisões amparadas por banco de dados que estão gerando preconceitos. Porque o que é preciso discutir é quais dados deverão ser coletados para a tomada de uma decisão, qual é a prioridade que o sistema vai nos oferecer, né? Existem experiências bem-sucedidas em termos de utilização de banco de dados, né, BI, para a tomada de decisões. O Google é, talvez, o melhor exemplo disso, né? Você consegue, através da inteligência artificial do Google, até mesmo em relação a programas de tradução, por exemplo, Google Translate, você consegue resultados magníficos. Mas nem sempre o resultado é o desejável, porque a utilização de algoritmos, o método de machine learning, né, o aprendizado da máquina, e que tem sido algo corriqueiro hoje em dia, isso pode gerar resultados desastrosos. Então, talvez o desafio que o direito administrativo vai ter de enfrentar, e a administração pública vai ter de enfrentar, e isso não é futuro distante, não. É o desafio de conciliar a democracia, o Estado democrático de direito, com aquela ideia de que as melhores respostas advêm daquilo que se coleta de dados e de informações. Algo do tipo um sistema que possa avaliar a quantidade de recursos de que dispõe um determinado município e dar a resposta para o prefeito de qual decisão ele deve tomar. Olha, senhor prefeito, o senhor tem aqui R$100 mil para gastar. Com base nos dados de que dispomos, né, a máquina sugere tal decisão, que o senhor contrate um serviço de limpeza das ruas, ou então que adquira um prédio para o funcionamento de uma creche, enfim. E, obviamente, que isso vai interferir no modo como o Ministério Público controlará a administração pública. Porque, a partir do momento que tenhamos uma decisão de uma máquina, no sentido de que, quando eu falo máquina, né, uma decisão, na verdade, a máquina ela só verbaliza o que foi uma construção humana e os dados que foram escolhidos, né, pelos homens, enfim. E essa resposta, como sendo a resposta verdadeira, pode ser questionada. Como é que fica a situação do prefeito que foi eleito e que resolve seguir um caminho diverso daquele proposto pelo banco de dados? Esse é um problema. É um problema que vai exigir um esforço do Judiciário e do Ministério Público. Talvez a chave aí, né, a solução para esse problema seja uma solução por meio da fundamentação. Olha, da razão pública, vamos argumentar. Por que tem que construir uma creche? Por que não tem que construir um hospital? Porque o banco de dados sugeriu isso? Mas qual é a legitimidade do administrador eleito diante de uma solução melhor do ponto de vista tecnológico? E quando eu falo tecnológico, melhor do ponto de vista científico. Nós vimos isso na pandemia agora. Não com BI, mas com medidas que foram adotadas por administradores que contrariavam o conhecimento científico predominante. Então, essa ideia de que
os órgãos de controle podem reduzir o espaço de discricionariedade em razão da ciência e da tecnologia, da resposta tecnológica, essa ideia já é uma realidade hoje em dia. Nós já estamos vivenciando isso. E aí nós temos o problema do viés prejudicial em razão dos dados coletados. É preciso tomar muito cuidado com o que vai ser considerado na coleta de dados. Nós temos o risco de um engessamento da administração pública, porque nem sempre a melhor resposta vai ser a melhor resposta na longa caminhada. A criatividade do ser humano também pode gerar soluções que nunca antes foram pensadas. E aí, quando você adota um método de decisão, uma arquitetura decisional pautada exclusivamente por banco de dados, isso pode diminuir as possibilidades do futuro. E, sem sombra de dúvidas, é preciso ter cuidado, o risco, né? O risco de comprometimento da democracia. Risco de comprometimento da democracia, em que o tecnocrata supera a legitimidade, né, na sua atuação daquele que foi eleito. E os representantes eleitos podem ser eventualmente emparedados sem ter condições de fazer as suas escolhas. Portanto, essa é uma das preocupações que hoje aparece no direito administrativo. Eu leciono na UERJ, na graduação e na pós-graduação, nas reuniões da disciplina do mestrado e doutorado. Este tema tem sido recorrente. Como o direito administrativo contemporâneo vai lidar com essas limitações no campo da discricionariedade e a tensão que isso gera na democracia e no que tradicionalmente entendemos como Estado de Direito. Outro aspecto, né, o segundo aspecto que eu queria comentar e trazer para a reflexão é o alusivo à motivação, né? O direito administrativo, todos sabemos, ele evoluiu para reconhecer a relevância da motivação dos atos administrativos. A própria Lei de Processo Administrativo Federal, Lei 9784, chegou ao ponto de enumerar exemplos de atos que devem ser motivados. E o inciso 1 do artigo 50 da Lei de Processo Administrativo Federal menciona que o ato que negar, afetar ou limitar direito ou interesse deve ser motivado. Ou seja, praticamente tudo, que é difícil até dar exemplo de um ato que sequer afete um interesse. Portanto, a realidade normativa de hoje é a realidade da motivação como uma regra geral a ser observada pela administração. Algo que é fundamental para o devido processo legal, porque o cidadão tem o direito de saber as razões que levaram o administrador a decidir para se defender de eventual ato que lhe gere algum tipo de dano. Fui demitido, fiz concurso público, quero saber as razões. Não, mas você não tem estabilidade, mas não importa. Eu quero saber os motivos que levaram à minha despedida. Isso é importante para o controle, por exemplo, externo popular. Como é que a população vai saber se uma decisão está correta ou não, se ela não teve conhecimento da motivação? Portanto, motivação é fundamental nos dias de hoje para democracia, Estado de Direito, para devido processo legal. Um dos problemas do processo decisório pautado por algoritmos que são baseados no método de machine learning é a falta de transparência das razões que levaram à decisão. O cidadão não tem facilidade para saber o que levou aquela resposta estatal ao seu requerimento fundada em um algoritmo, porque ele normalmente não tem acesso aos dados que foram coletados e na proporção em que foram coletados para que se chegasse a esta decisão. E a literatura denomina este fenômeno de opacidade do algoritmo.
a falta de clareza, a falta de transparência em relação aos motivos daquela decisão. Essa opacidade, ela enseja um nível de falta de transparência quanto à forma como os algoritmos pensam e chegam a respostas. Alguns observadores, pesquisadores, já temem até que essa nova era de inteligência artificial e de uso de decisões com base em algoritmos tenha o efeito de tornar a sociedade opaca. O receio de que possamos chegar em um nível e que ninguém mais sabe o que é certo ou errado e por que é certo ou errado, porque as decisões já não apresentam mais os motivos. Essa falta de transparência do processo decisório choca-se claramente, frontalmente, com os princípios da administração pública. Não só o princípio da publicidade, como também o princípio da motivação, que é um dos princípios da administração pública, a ideia de que a administração deve motivar, e é preciso, né, que a administração pública concilie essa falta de transparência com o que a tecnologia proporciona. Ela deve dar mais transparência, mesmo que tenha de utilizar a tecnologia. Ou seja, tudo isso que eu estou falando não é com o objetivo de abandonarmos as inovações tecnológicas, as inovações disruptivas. Mas o objetivo aqui é o de chamar a atenção para o fato de que nem tudo que é novo é maravilhoso e não deve receber críticas. Né? É preciso evoluir, mas é preciso evoluir com essas cautelas, porque os problemas que estão aparecendo são distintos daqueles problemas que conhecíamos do direito administrativo do século XIX, do século XX. Né? A preocupação com motivação agora é outra. Né? E foi essa preocupação que levou o professor Juarez Freitas, eu estava até nesse evento, quando ele sugeriu essa enunciado, a propor um enunciado, no enunciado número 12, que menciona, enunciado 12 da primeira jornada de direito administrativo do Conselho da Justiça Federal, a decisão administrativa robótica. O que é decisão robótica? A decisão robótica é aquela decisão automatizada, aquela decisão que é tomada com base em dados que foram previamente coletados, uma decisão pautada por inteligência artificial, ou seja, a máquina decide com base nas informações que ela recebeu. Decisão administrativa robótica deve ser suficientemente motivada, sendo a sua opacidade motivo de invalidação, ilegalidade do ato automático porque não apresentou motivação. Eu acho que isso vem em boa hora, porque reforça a necessidade de a tecnologia se preocupar com a transparência, com a impessoalidade, com a apresentação das razões que levaram o administrador a decidir um determinado sentido. Mas a motivação aqui, ela não é tão simples quanto aquela que nós estamos acostumados a ver, porque aqui a decisão foi tomada com base em parâmetros matemáticos, em algoritmos. E é preciso que o destinatário da decisão tenha o conhecimento dessa informação de uma maneira que seja compreensível. Não adianta dizer que está motivando, apresentando a fórmula matemática que levou àquela decisão. O administrado tem o direito subjetivo de saber a respeito dessa informação, e não foi à toa que a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709, se preocupou com este tema lá no seu artigo 20. Artigo 20 da lei: o titular dos dados tem direito a solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais que afetem seus interesses. E está lá, o parágrafo 1º, o controlador deverá fornecer
sempre que solicitadas informações claras e adequadas a respeito dos critérios e dos procedimentos utilizados para a decisão automatizada. Então, essa é uma preocupação que se tem hoje em dia no direito administrativo, com a motivação. E aqui eu acrescentaria o seguinte: no meio dessas inovações tecnológicas, há um fenômeno interessantíssimo que é pouco comentado. A motivação, o poder de apresentar as razões para a escolha tem sido transferido do administrador para a sociedade. Você pega, por exemplo, ali nas relações privadas, saindo da administração pública, o Uber, né? Quem é que avalia o Uber, se não os usuários do próprio serviço? E esses dados que são informados pelos usuários sobre a qualidade do motorista, enfim, sobre a qualidade do serviço, são os dados que levam a decisões. Então, vejam que interessante, o administrador ele terá de ser transparente em relação às razões das suas escolhas, mas não foi, muitas vezes, nem ele que construiu as razões para a tomada da decisão. Então, essa é a tendência de transferência do poder decisório para a sociedade, o que se dá por meio de recursos tecnológicos. A partir do momento que a administração pública passa a ouvir, né, fazer consultas, a ouvir o usuário do serviço público, do serviço que ela presta, e aquilo contribui para a tomada de decisão, a transparência e a motivação terá de, por consequência e natural, ter de também levar em conta as razões que foram escolhidas pelos particulares. Então, é um processo interessantíssimo de transferência de poder para a sociedade, né, numa expressão que Cabral de Moncada, em Portugal, usa para designar a administração pública consensual, dialógica, um novo momento do direito administrativo. E, por fim, né, já estou caminhando aqui para o fechamento da minha intervenção e quero me colocar à disposição de todos, né? O terceiro tópico que eu queria ir muito rapidamente apenas lançar aqui é o da tecnologia, como ela pode ser utilizada pela administração pública para o enfrentamento de ilícitos, enfrentamento de crimes, de condutas ímprobas. O Tribunal de Contas da União, por exemplo, já utiliza sistemas como, por exemplo, o sistema Alice, o sistema Sofia e o sistema Mônica para evitar desvio de recursos públicos. Por exemplo, o sistema Alice, ele analisa editais de licitações e verifica desconformidades a editais anteriores. O sistema Sofia é um sistema de orientação sobre fatos e indícios para o auditor. Então, ele coleta dados e verifica se aqueles dados podem representar alguma irregularidade em razão das experiências pretéritas do Tribunal de Contas. O sistema Mônica, por sua vez, aliás, essa é uma tendência também que agora, com a nova lei de licitações, se materializa. Ele amplia a transparência por meio da criação de um painel de compras mostra todas as compras públicas, né, da administração federal. Então, a tecnologia à disposição do enfrentamento de práticas criminosas, de improbidade. Blockchain, por exemplo, né, que é uma expressão que está na ordem do dia. Eu escrevi um trabalho sobre blockchain. Por que blockchain é tão importante para a administração pública? Porque você consegue, através do blockchain, saber todo o percurso de uma determinada operação. E aí você consegue, por exemplo, identificar para onde foi o dinheiro repassado pela União para a construção, por exemplo, de uma determinada praça, né? Quem foi contratado para fazer o quê. Então, você consegue, através de blockchain, identificar a origem de cada operação. Isso, obviamente, que dificulta a lavagem de dinheiro, desvio de recursos públicos, ocultação, né? E inúmeros crimes e condutas desonestas que são praticadas cotidianamente. A maior dificuldade que a administração pública tem atualmente é a dificuldade de, diante das inovações,
avaliar o momento de atuar, avaliar em que momento ela deve criar regras sobre aquela atividade, né? O que a doutrina denomina de dilema de Coleridge, ou seja, se o Estado exerce uma função regulatória muito intensamente no início de uma inovação, vamos pegar o exemplo do Uber, né? No começo, alguns municípios quiseram ali, né, assemelhar aquele serviço ao serviço de táxi, desprezando que aquilo era uma coisa completamente diferente do que sempre existiu. Se o Estado resolve regular intensamente essas atividades disruptivas no início em que elas nascem, isso pode gerar um problema seríssimo e até asfixiar essa inovação. Por outro lado, se o Estado demora muito para regular, para disciplinar o modo como a inovação vai ser implementada, isso pode gerar problemas, até mesmo no desenvolvimento da economia de um país, problemas no modo como aquela nova atividade pode interferir na segurança das pessoas, na proteção do meio ambiente e em diversos interesses da coletividade. Então, este é talvez o maior desafio diante desse cenário de inovações disruptivas e destruições criativas, você conseguir dimensionar o melhor momento e a melhor intensidade para a administração pública agir. Vou dar um exemplo. Será que hoje, 27 de abril de 2021, é adequado que o Estado do Ceará transfira todo o seu poder decisório para máquinas? Se não, que momento isso vai ocorrer? E se ocorrer, qual é o momento adequado para editarmos decretos, leis e normas disciplinando essa matéria? Porque se você sufoca no início, aquilo não se desenvolve. Às vezes, o destino ele é antecipado por circunstâncias que não imaginamos. E a pandemia, acho que é o maior exemplo disso tudo. Eu falava no início da minha exposição sobre teletrabalho, falei um pouco sobre teletrabalho, falei que era um tabu, e hoje em dia estamos todos os juízes, se não todos, a grande maioria, trabalhando de casa a fim de perpetuar a jurisdição e de evitar uma interrupção no serviço público da justiça. E no Ministério Público não é diferente, a produtividade tem aumentado com esse trabalho virtual e não dá para negar essa realidade e insistir num discurso superado, ultrapassado, anacrônico, de que a atividade jurisdicional e ministerial não pode ser realizada de maneira remota. Eu queria encerrar essa minha breve intervenção citando uma frase de Francis Fukuyama, não sei se os senhores conhecem, mas é uma referência em termos de biotecnologia, pós-humanismo, ao lado do Harari, um dos que mais tem escrito. Fukuyama, ele, na sua obra clássica, Nosso Futuro Pós-Humano, afirma: não agir em condições de rápida mudança tecnológica, na verdade, equivale a tomar uma decisão de legitimar essa mudança. E esta é a grande dificuldade, avaliar se vamos agir ou se não vamos agir. E a opção por não agir também é uma decisão, e é uma decisão que permite o ingresso da tecnologia na sua forma mais revolucionária. E o que nós do direito devemos atentar é para o melhor uso das inovações e de forma que os direitos fundamentais, a democracia e o Estado de Direito sejam respeitados. Não podemos ser escravos das inovações tecnológicas e transformar essa destruição criativa, que se refere a Schumpeter, em uma criação destruidora. O homem pode e deve ser a medida de todas as coisas, mesmo que com o apoio das máquinas. E aí eu queria, mais uma vez, agradecer pelo convite que foi feito
Me coloco aqui à disposição, quero muito debater esse tema com o professor Ramon, o professor Hugo, enfim, né? E dizer que é uma honra para mim fazer parte dessa manhã de hoje, deste evento tão bem organizado pelo Ministério Público do Estado do Ceará. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Walter. Quero aqui agradecer e parabenizar pela brilhante exposição. O senhor traz aqui a preocupação pelo lado da administração pública, da robotização dos atos administrativos e também a preocupação do lado do cidadão, formando esse espaço democrático e como é que deve se dialogar nas tensões e também nas suas convergências. Eu venho, doutor Walter, de um período, minha primeira formação foi em ciência da computação, aí no século passado, e eu venho acompanhando isso com muita proximidade, assim. Sempre fui um entusiasta da tecnologia e até hoje procuro acompanhá-la. Mas eu sou do tempo em que a tecnologia ela era consumida por alguns mais especializados em alguns locos dentro da administração pública ou dentro de qualquer corporação. E, com o tempo, nós passamos a vestir, o cidadão passou a vestir tecnologia. E aí entra muito do que o senhor colocou. Todos nós, hoje, temos instrumentos, somos parte efetiva nessa construção, porque temos à disposição um device, um acesso, uma conexão, e daí os governos digitais vêm justamente nesse sentido. E quando a gente fala de inovação tecnológica, alguns elementos nos saltam. Convergência digital, convergência de dados, big data, a questão do aprendizado de máquina, machine learning ou deep learning, a questão da predição. E eu acrescento um ponto que a tecnologia destacou, já era possível, mas destacou ainda mais, que é a extraterritorialidade dos atos. Hoje um juiz está no Canadá e julgando, ou um administrador público está gerindo uma determinada unidade em outro país, utilizando, por exemplo, de um sistema especialista para apoio à tomada da sua decisão, que o código é aberto e pode estar rodando em um outro local, e as decisões são de atos administrativos que são pautados para o Brasil ou para a administração pública de um município ou de um estado. Então, a administração pública clássica que nós conhecemos, ela vem do agente como uma pessoa humana. E agora nós nos deparamos com a possibilidade de robotização e a conexão dessa robotização ou desse sistema especialista que usa IA, inteligência artificial, na tomada de decisão, que, como o senhor bem colocou, esse espaço de decisão, ele a cada vez mais é afunilado e mais, a opacidade que o senhor coloca traz desafios, porque a gente sabe que quando falamos em aprendizado de máquina, há uma plasticidade, uma inflação de transformações que a rastreabilidade chega a um ponto de tornar-se impossível. Então, as preocupações que o senhor traz são, por demais, presentes, e nós devemos colocar isso no nosso radar. E é nesse sentido que eu faço a primeira pergunta para o senhor. Como o senhor vê a discussão, por exemplo, como eu falei, a administração pública sempre foi colocada como pautada na pessoa humana, o agente e a pessoa humana. Como é que o senhor vê a discussão das e-pessoas, ou e-people, ou pessoas digitais nesse contexto, principalmente no processo de responsabilização? Quem agiu fora do país ou utilizando um código que roda em um determinado local e essa decisão criou-se um ato administrativo, vinculado ou não, né? Criou-se um ato administrativo e isso tem um impacto na sociedade. Ao mesmo tempo que eu pergunto para o senhor se essa extraterritorialidade, o uso de IA, o uso de ferramentas, né, como Deep Learning ou Machine Learning, se a gente estaria na iminência de termos que discutir um marco regulatório para a administração pública e os seus sucedâneos, como o caso de uso de inteligência artificial ou de robotização. Seria caso de discutirmos isso? A legislação está preparada para esses desafios? E, por fim, os desafios que o senhor verifica, éticos, jurídicos, e eu coloco aqui, pautado na questão que nós estamos no cotidiano aqui, como a questão da vacinação, né? A LGPD traz limitantes para tratamento de dados sensíveis, diz respeito a questões de saúde, biometria, dados esses que são mais densos no que diz respeito à privacidade. E a gente sabe, doutor Walter, que o 5G chega,
IoT, internet das coisas, é uma realidade, e nós vamos ter máquinas com máquinas discutindo. E eu vou dar um exemplo aqui rápido. Eu tenho, por exemplo, um diagnóstico médico, supondo, hipotético, de ter um perfil de comorbidades como diabetes ou com hipertensão, e a minha geladeira, associada com o meu laudo médico e junto com o meu perfil de compra, dispara processos de aquisição, por exemplo, de produtos que sejam condizentes ao meu perfil de saúde. Essa discussão ela pode parecer um pouco futurística e cibernética, mas ela já existe. A pergunta que eu faço para o senhor, quais são os desafios éticos, por exemplo, desse conhecimento, por exemplo, do meu dado sensível, né? Por mais que eu tenha autorizado, mas ele, de certa forma, se expande em relações comerciais, que muitas vezes eu não desejo nem que seja conhecido, ponto. E o outro se isso nós não estaríamos nos deparando, doutor Walter Schwenk, né? Com um processo de quebra de sigilo entre relações de IoT, de internet das coisas, os caches, as memórias que se dialogam, se nós não estaríamos agora com a nova possibilidade de, além da quebra de sigilo bancário, além da quebra de sigilo telefônico, telemático, se nós não estaríamos também nessa quebra de sigilo de privacidade por conta do que a internet das coisas não vai trazer. É nesse sentido que eu deixo essas perguntas aqui para contribuir no debate, muito mais algumas provocações, no sentido, eu sei do bom desdobramento de cérebro que Vossa Excelência tem, eu sei que da capacidade de compreender o todo, seja numa visão tecnológica, doutor Walter, e a gente estuda cidade inteligente, e a minha fala no início foi muito mais pautada no ser humano, fiz questão disso e saí um pouco dos algoritmos, das técnicas, porque a gente precisa dissociar o que é cidade inteligente do que é uma cidade digital. São coisas diferentes. Qualidade de vida, a tecnologia é instrumento para tal, e não o oposto. Ou seja, o cidadão é o centro e protagonista do cenário da vida, e a internet e as suas ferramentas tecnológicas e as suas técnicas vêm para servir ao ser humano. Então, é nesse sentido que eu deixo a provocação. Pergunto para o senhor se prefere responder, porque depois o doutor Pablo aqui, o nosso grande professor... Eu até poderia, agora, até anotei aqui, eu achei interessantíssimo, se eu puder agora já falar rapidamente, assim, eu tenho receio, depois eu perdeu as anotações, mas eu achei, até agradeço pelas colocações, assim, né? Eu estava aqui anotando, hoje nós ainda temos, eu falo do judiciário porque é a realidade mais próxima, mas no Ministério Público não muda, juízes que não aceitam fazer audiência de modo virtual. Eu até, assim, eu fico pensando se uma pessoa dessa trabalhasse numa empresa privada e falasse para o chefe que não aceita trabalhar virtualmente. Eu queria saber o que ia acontecer com ela, né? Mas isso é um exemplo de como que as coisas estão ocorrendo de maneira tão rápida que nós não tivemos nem tempo de refletir sobre essas mudanças. Por exemplo, semana passada eu estava conversando com um colega do CNJ que me dizia da necessidade, e eu acho que vai caminhar para isso, de se alterar o programa dos concursos públicos para a magistratura. Porque é inadmissível que a pessoa ingresse num cargo de juiz e não tenha o mínimo conhecimento do que a gente está discutindo aqui. Porque isso vai ser o dia a dia dele. Lidar com tecnologia, com sistemas. É óbvio que não precisa ser um profissional, né, de tecnologia da informação, mas é preciso avançar em relação, até para saber das dificuldades que existem para a evolução tecnológica pela qual a justiça vai ter de passar. Você tocou num ponto que eu acho assim, da ordem do dia, a questão da extraterritorialidade. Eu comentei rapidamente o Núcleo de Justiça 4.0, que foi criado há pouquíssimo tempo pelo CNJ, e basicamente o que esse Núcleo de Justiça 4.0 faz é isso, apostar na extraterritorialidade da autoridade judicial, aquela vinculação feudal
do juiz, a comarca, o feudo, isso não encontra mais espaço na pós-modernidade, com a tecnologia que nós temos. Vou dar um exemplo. Uma pessoa faz mestrado e doutorado em lavagem de dinheiro. É um dos maiores especialistas do tema de lavagem de dinheiro. Vem a ser juiz ou promotor. Como é que a gente convence essa pessoa de trabalhar numa vara de família, porque pela antiguidade dela, ela tem que estar na vara de família? Isso é desperdício de dinheiro público. Eu costumo dizer que a justiça brasileira estaciona a Ferrari em shopping center, tem uma mão de obra qualificadíssima e não utiliza a força de trabalho que ela tem e a capacidade que ela tem com base em noções ultrapassadas de distribuição de tarefas. Trabalhar com comarca, seção judiciária, competência, com a tecnologia de que já dispomos, é trabalhar olhando pelo retrovisor. Não faz sentido. E o Núcleo de Justiça 4.0 vem para quê? Para você ter um ambiente virtual que ultrapasse, em termos de competência, a subseção do magistrado na Justiça Federal e a comarca do magistrado no âmbito estadual, de modo que, por exemplo, o Rio de Janeiro está criando agora, o TRF da 2ª Região está em vias de criar um núcleo em matéria de saúde pública, e o objetivo é de você ter uma competência em todo o Estado, juízes que serão designados virtualmente para atuar nessa matéria, e, obviamente, que isso vai esvaziar a distribuição na estrutura física, mudando o paradigma da territorialidade da competência para um paradigma nas nuvens. Aquela história, a pessoa que vai ao judiciário ela não quer saber se é o juiz A, B ou C que vai julgar a causa dela, ela quer resolver o problema dela. Ela no Ministério Público, ela quer resolver a questão que ela tem perante o Ministério Público, e não que seja, né, essa personificação da autoridade tem sido desconstruída, não tem, e cada vez mais. E é o que nós precisamos nos preocupar com uma fórmula para evitar uma mudança abrupta, que não seja compreensível e que viole princípios, como, por exemplo, do promotor natural, do juiz natural, enfim, questões que são importantes. Mas eu não tenho dúvidas de que a tecnologia está nos levando para a extraterritorialidade, vai gerar discussões interessantíssimas em torno da responsabilidade. Eu acho que teoria do órgão, o princípio da imputação volitiva ficam fortalecidos nesse contexto, ou seja, a ideia de que o agente público não age pro domo sui, em proveito próprio, não age por si, ele age personificando a figura do Estado. Isso cada vez mais evidente com as decisões tomadas por máquinas. Quer dizer, o Estado que deve responder, né? E o agente apenas nas hipóteses, conforme a LINDB prevê, de dolo ou erro grosseiro. Então, eu acho que com a ampliação da objetivação do processo decisório em razão das máquinas, dos bancos de dados, vai ficar mais forte este raciocínio, que é da teoria do órgão de Otto von Guericke, do século XIX, de que o agente apenas apresenta, apenas materializa a vontade do Estado. E só para fechar aqui, eu anotei aqui a questão da LGPD. O Brasil ele é interessante, né? Ele em algumas matérias, a gente tem assim, cenários que em nenhum lugar do mundo existe. Por exemplo, publicidade da remuneração do servidor público brasileiro. Eu não conheço país em que você consiga saber quanto um determinado servidor recebe por mês. Eu não conheço. E aqui no Brasil, o discurso foi tão fortalecido da importância da publicidade que se chega ao nível de descobrir quanto que um servidor público gasta com plano de saúde no mês. Não é o servidor João, o servidor José, você chega a este nível de detalhamento. Eu, há uns 6 meses atrás, fiz uma reunião com uma servidora do Judiciário do Reino Unido, que era a chefe de inovação tecnológica da Justiça do Reino Unido.
E essa reunião com ela me marcou, porque você não sabe qual era a preocupação dela. Sabe qual era a preocupação dela? Se ela iria publicar ou não a decisão judicial na íntegra. Eu falei, mas como assim? Vocês não publicam? Não, porque aqui na Inglaterra, se nós publicarmos, as empresas que já fazem mineração de dados vão começar a comercializar mais do que elas comercializam. E nós não queremos incentivar esse tipo de atividade em que a empresa fica vendendo o que cada juiz decide para os escritórios de advocacia, para descobrir tendência de julgamento. Aí eu fiquei até meio sem jeito, mas eu falei, olha, no Brasil, a gente não divulga só a decisão judicial, não, a gente divulga tudo. Divulga a petição inicial, a contestação, divulga tudo que o processo civil, a não ser que ele seja sigiloso. Mas se você tem acesso ali a comprovante de residência, contrato de trabalho, né, informações que são, como você bem colocou, sensíveis. E eu acho que a incorporação da lei de proteção, eu falo incorporação porque tem origem na lei europeia, né? Incorporação dos ventos que sopraram lá e geraram a lei de proteção de dados, vai originar um novo cenário interessante no Brasil. Agora a gente vai começar a discutir seriamente a extensão da publicidade. Até onde a administração deve publicar, o que não é necessário e não é permitido publicar. E isso vai ficar, assim, vai se tornar mais necessário por conta do volume de dados que são acessíveis hoje em dia, né? Outro dia eu estava fazendo uma pesquisa na internet sobre um determinado produto, e daqui a pouco você começa a receber e-mail sobre aquele produto. E com a internet das coisas, com o IoT, em que você vai ter dados de cada coisa que você faz, daquilo que você come, para onde você viaja, que tipo de roupa você compra, isso conecta que horas você acende a luz da sua casa, que tipo de luz você tem, branca ou amarela. Se você junta isso tudo de informação do indivíduo, o destinatário desses dados sabe mais informação da pessoa do que a própria pessoa, porque às vezes a decisão é inconsciente. O comportamento, ele na maioria das vezes, né, pela psicologia comportamental, é intuitivo e consciente. Então, é algo extremamente perigoso e sensível. E nós precisamos, eu acho, o Brasil precisa ter uma maturidade no modo como ele encara a publicidade. Até hoje, publicidade é oba-oba, vamos publicar tudo, tem que publicar tudo, porque numa república a informação sigilosa não pode. Tal. E é claro que isso muito em razão do nosso passado. Né? O Brasil é um país em que foram editados atos secretos, né, desnecessariamente, tá? Mas chegamos a um extremo, porque essa publicidade, basta falar, que nós temos aqui no Brasil, isso não é comum, isso não é padrão no mundo, basta citar o exemplo da TV Justiça. Será que este excesso de publicidade gera resultados proveitosos? Vejam, pode até gerar. Eu não sei. Pode ser que seja melhor com a TV Justiça do que sem ela. Mas isso não é discutido. E a Lei Geral de Proteção de Dados vai, à força, compulsoriamente obrigar o debate público. E você muito bem colocou, Hugo, quer dizer, eu nem tinha pensado nisso, quer dizer, com a IoT você acaba tendo um volume de dados sobre uma pessoa, sobre um indivíduo, que gera uma exposição tremenda. E a grande verdade é que todo mundo faz o X aceitando disponibilizar, porque senão as coisas não avançam. Você vai ler aquela montoeira de letrinha pequena, e aí você não assina, fica todo dia te lembrando que você tem que concordar com aquilo. É melhor, né? Assim, o mercado incentiva o particular a disponibilizar as suas informações pessoais. Essa é a grande verdade. Só que agora a quantidade de informações que são disponibilizadas, e o poder público também tem essas informações, também é o titular, o gestor desses dados, isso vai gerar problemas se nós, no Brasil, não amadurecermos no debate público
a extensão do princípio da publicidade. Até onde o princípio da publicidade deve ir? Né? Porque o que eu vejo, hoje em dia, são discursos extremamente simplistas em relação à publicidade. Né? Questionam até mesmo a manutenção do sigilo na lei do RDC para publicação do orçamento, uma coisa que é internacionalmente adotada e que gera resultados proveitosos para o Estado. Você mantém sigilo no orçamento enquanto durar a licitação, porque isso evita o conluio entre os licitantes. Então, veja a que ponto se chegou. Quer dizer, publicidade quase como que um postulado, uma coisa que não comporta qualquer tipo de ponderação e sopesamento, e vai ter que comportar sopesamento nesse cenário de volume gigantesco de dados sobre as pessoas. Não sei se eu tentei, né, assim, meio que pincelar um pouco de cada uma das suas colocações. Agradeço muito pela sua intervenção. Muito obrigado, doutor Walter. Eu passo aqui para o nosso professor Ramon, que vai nos brindar aqui com um debate e exposição aqui da sua brilhante qualificação. O doutor Hugo, professor Ramon, doutor Walter, por favor. Só antes de passar a palavra para o professor Ramon, eu queria também já apresentar para o doutor Walter, que é um questionamento que estava aqui no chat, do colega André Luiz de Souza Cruz. Doutor Walter, o senhor não acha que o processo de institucionalização do regime de precedentes no Brasil, como vem sendo feito, não estaria nos levando a algo bem parecido com a automação das decisões? Aí eu quero que o doutor Walter espere um pouquinho para ouvir o doutor Ramon e respondê-las conjuntamente, tá bom? Doutor Plá, só para contribuir, o André Cruz, doutor Walter Schwenk, né, seja bem-vindo, é do Ministério Público do Rio e aqui está à frente do Sinalid, eu acho que o senhor lembra do Sistema Nacional de Localização. Muito obrigado, André. Professor Ramon, por favor. Obrigado. Eu gostaria de saudar os diretores da Escola Superior do Ministério Público, o doutor Plácido Rios e a diretora do CEAF, a doutora Luciana Frota, e também o doutor Hugo Frota e o professor doutor Walter Schwenk. Eu queria, antes de mais nada, fazer um pequeno prólogo, mas bem pequeno prólogo, a respeito de uma questão, a respeito da tomada de decisões automáticas, né? Existia um debate sobre se uma máquina poderia jogar xadrez. E daquele confronto entre o Kasparov e a máquina, Humberto Eco fez uma ironia. Uma máquina pode tanto jogar xadrez quanto ser mais forte, uma empilhadeira ser mais forte do que um levantador de peso. Existem outras questões que estão relacionadas a uma tomada de decisão e que não envolvem necessariamente o processo de automação. Sempre vai ter um aspecto humano anterior à tomada de decisão. Então, isso me faz refletir sobre o conceito de pós-humano e que me retoma a ideia do estudo de Foucault sobre a noção entre monstro e o homem, e o humano. Ele querendo demonstrar historicamente que a noção de monstro é tão humana quanto as noções normativas daquilo que sai, que não é do comportamento desviante. Me parece que a concepção de pós-humano ela teria que passar uma ideia do que seria humano e do que foi deixado para trás. Não me convenço ainda com essa terminologia particularmente. O que me faz crer, na verdade, o que me faz realmente me convencer é a transformação do Estado e da sua estatalidade. Esse termo não existe em português, mas existe em inglês e em alemão, que é Staatlichkeit ou Statehood. Porque as características típicas de Estado, no que se refere à soberania, território e população, vão sendo diluídos dentro de uma arquitetura de internet que vem permitindo outras, internet e também novas tecnologias que vêm permitindo uma outra dimensão sobre isso. Mas mais do que nunca, uma autora chamada Cornélia Wissmann, em Frankfurt, ela coloca uma reflexão que Estado só pode ser Estado porque ele conhece a sua população. Então, o Estado, antigamente, era o grande centro, era o arquivo central da sociedade. Isso passou também a ser fragmentado por outros atores privados, que têm um grande domínio sobre dados, como Google, Facebook, serviços de mensageria, como Telegram, WhatsApp, entre outros serviços.
o que faz crer, talvez, numa outra visão do Thomas Festing, que coloca, talvez vivenciamos uma noção de Estado em rede, ou Netzwerkstaat. Isto é, no seguinte aspecto, que o Estado ele acaba por nessa necessidade de compartilhamento de normatividades com atores privados e também por necessidade de compartilhamento de dados, esse Estado, na noção hierárquica que nós temos, talvez comece a repassar ainda uma relação ainda de horizontalidade. O que me permite vir, assim, agora, as questões que me parecem pertinentes. Um algoritmo, ele é só um processo de execução de um comando. Ele não tem reflexão, ele nem desvia, ele nem pode desviar de um determinado. Ele possui uma normatividade prévia por parte de um programador, por parte de regulação de uma plataforma ou aplicativo, seja qual seja o que venha a determinar aquele comando. Me parece que, dentro da administração pública, quando se faz uso de determinados dados, ou quando faz uso de uma decisão automatizada, existe um programador ali por trás. E aí a minha pergunta é quem é que controla o programador? Porque a nossa formação, mesmo como juízes, se esquece talvez que o programador, a partir de agora, precisa, em sua formação, ter uma relação e uma noção de direito. Porque ele vai programar decisões de direitos fundamentais, vai programar mais ou menos como aqueles dados deverão ter filtros para não ter vieses problemáticos e excludentes. Então, diante dessa maneira, qual é a estratégia do Estado para controlar os seus programadores no processo de atualização das decisões? Essa é a primeira pergunta. A segunda seria no seguinte aspecto. Um país que não inova está submetido às regras de quem está inovando. Porque a gente pensa sempre com as inovações, assim, as regras com base exclusivamente na Lei de Proteção de Dados, que já é baseada basicamente na GDPR, a lei de Proteção de Dados europeia. Mas aí me vem a questão é que como é que eu posso dizer? O próprio programa ele já possui os seus padrões técnicos e ele já condiciona comportamentos. Então, isso nos faz refletir uma ideia de soberania digital problemática no Brasil, que não só não problematiza, que não só não defende a proteção dos dados dos seus cidadãos, não cria uma cultura de proteção de dados dos seus cidadãos, mas também acaba sendo submetida a regras externas, estrangeiras. Então, o que isso significa na prática? Eu vou dar um exemplo para poder depois gerar uma outra pergunta. Quando a gente pega um Estado com exclusão social demarcada, não há mais a necessidade de um serviço de inovação ir para o sistema político buscar, através de lobbies, a criação de uma lei. Então, o Uber, por exemplo, ele não precisou ir para o sistema político fazer com que o seu serviço fosse autorizado. Ele aproveitou da sua capacidade de adesão de usuários, dessa capacidade de adesão de usuários, faz com que seja inviável o Estado poder regular esse serviço, gerando, assim, uma necessidade do Estado se adaptar ao serviço privado. E, às vezes, em um discurso, realmente, o Estado não pode também ultrapassar os limites da inovação, mas a inovação também não pode ser destrutiva com direitos trabalhistas, por exemplo, ou direitos fundamentais em qualquer dimensão. A minha pergunta seria, não seria talvez uma alternativa de repensar a ideia de autorregulação regulada? Isto é, isso já vem sendo desenvolvido na Alemanha, na NetzDG, e também tem projetos de lei que tentam tratar isso, mas muito timidamente nas relações de regulação de fake news e outras coisas mais, que não é tanto foco aqui no nosso debate. Mas a ideia de autorregulação regulada é dizer que esses atores privados podem participar, podem inovar, são convidados a isso e se autorregular desde que respeitem parâmetros estritamente ditos que são do próprio Estado. Me parece, talvez, uma saída para isso. Então, acho que seriam essas reflexões que eu faria. Agradeço muito e estou bastante entusiasmado em escutar-te. Obrigado, professor Ramon, por altíssimo nível o debate aqui. Eu estou adorando isso aqui, a experiência é muito boa. Parabéns aí, enfim, né? Eu fiz aqui as anotações, assim, primeiro, a pergunta até que o Plácido colocou, o doutor Plácido,
do André, né, do André Cruz, sobre o sistema de precedentes e automação, se com o sistema de precedentes que nós estamos implementando no Brasil, se não haveria quase como que uma automação, não só do juiz, mas de todos nós, né? Porque hoje em dia, para fazer uma petição inicial, se você não cita um precedente, fica difícil, né? A pessoa que cita o precedente, ela sai na frente. Eu não tenho dúvida de que este é um efeito decorrente da tecnologia, inclusive a aproximação do nosso sistema romano-germânico, de códigos e de leis, em relação ao sistema de precedentes norte-americano e anglo-saxônico. A tecnologia nos leva a isso. Como é que nós vamos desconsiderar uma decisão vinculante, né? Quando a gente não sabe, por desconhecimento, né? Porque era mais difícil acessar. Eu me lembro quando eu fazia estágio na faculdade, década de 90, a gente ia para as bibliotecas, ficava lá consultando a jurisprudência do STJ, numa coleção infindável, que tinha uma capa verde, não sei nem o nome daquela coleção, e aí ficava em cada tribunal. Era impossível você conhecer a jurisprudência de outro tribunal que não fosse do seu estado, e do seu estado já era dificílimo. Então, quando você citava um acordo de um TJ, aquilo era como se fosse uma norma supraconstitucional, porque ninguém ia comparar com outras decisões, porque não dava para comparar. Então, nós saímos, em pouco tempo de história, 25 anos de história, para um cenário em que é possível comparar decisões de todos os tribunais, dos tribunais superiores, e a gente está num nível, lá no CNJ, fizemos um convênio do CNJ com a UERJ, que é onde eu leciono, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e com o ERJ-REG, que é um setor de lá para estudar regulação, e um grupo de trabalho de alunos do mestrado e doutorado do ERJ-REG estão estudando como aprimorar a confecção das emendas das decisões para a utilização nos precedentes com a ferramenta de tendência artificial. Porque se cada um faz a emenda do jeito que quiser, isso dificulta na coleta dessa informação. Então, olha em que nível nós estamos. Quer dizer, a tendência é essa, de fortalecimento do precedente por meio da comparação das decisões judiciais, e isso vai, eu não tenho dúvidas, gerar uma automação. A realidade da Justiça Federal, comparando com a realidade da Justiça do Estado, é que nós, na Federal, já experimentávamos isso há mais tempo, essa é a impressão que eu tenho. Porque as demandas da Justiça Federal, muitas vezes, são demandas de massa, com mais frequência do que nos estados, né? Porque, mesmo, por exemplo, na área de saúde, no estado, você normalmente tem, cada caso é um caso, um quer uma internação, outro quer um medicamento, mas na Justiça Federal você tem, por exemplo, uma ação envolvendo um plano econômico, em que todas as petições iniciais são iguais, não vou dizer que todas as sentenças são iguais, mas muitas são muito parecidas, e as decisões dos tribunais também. Eu acho que isso vai ser ampliado em relação a outros temas em que não havia tanta automação, né? Então, assim, a criatividade jurisdicional vai reduzir. Isso tem um lado bom, tem um lado ruim, naturalmente, porque, né, você acaba dificultando inovações em termos de decisão, e eventualmente uma inovação poderia gerar uma resposta mais justa. Você acaba impedindo o amadurecimento do processo decisório. Por que eu estou falando isso? Porque hoje aparece um caso, 2 dias depois já tem uma ADI, aquela decisão já vincula o Brasil inteiro, e aí você não tem debate no judiciário sobre isso. Mas a grande virtude dessa automação, e a palavra é ruim porque tem, né, um estigma negativo, né, fica uma coisa assim meio que robotizada, mas a virtude é a segurança jurídica, né? E obviamente que a estabilidade, segurança jurídica, previsibilidade decisória, uma coisa que, infelizmente, o Brasil, né, peca nessa questão, né, da previsibilidade, da estabilidade, né? Comparando, por exemplo, os Estados Unidos com a Alemanha, temas que no Brasil oscilam muito na jurisprudência, lá não chegam.
lá não são judicializados. Então, acho que a automação vai trazer esta vantagem. Estou dizendo que é paraíso, que não, né, não podemos criticar, mas traz uma vantagem de dar previsibilidade numa cultura como a nossa de excesso de judicialização. Bom, com relação aos questionamentos do professor Ramon, eu estava aqui me lembrando, no meu mestrado, eu, na época, né, eu fiz o mestrado no início dos anos 2000, estava um movimento muito forte de globalização, era tema da moda falar de globalização, poder constituinte supranacional e tal. E aí eu resolvi escrever sobre soberania. Esse foi o tema da minha dissertação, depois publiquei um livro. E aí fui, né, aí começa a estudar Jean Bodin, Hobbes, né, Leviatã. E aí você verifica uma coisa que você tocou e que é pouco explorada, que é a associação da soberania estatal à capacidade do Estado de prover comodidades aos seus cidadãos. Então, assim, o Estado-nação ele surge num contexto em que cada Estado tinha uma capacidade de prover serviços para os seus, entre aspas, súditos, né? E Jean Bodin fala muito sobre isso. Tanto é que a noção de serviço público do início do século XX, de Barthélemy, Gaston Gesse, de Guy, é associada à capacidade, à atividade estatal. Serviço público é atividade estatal, quando a gente sabe que não é, né? Que o Estado, ele, além de prestar serviços públicos, realiza atividades econômicas e outras atividades, e também não é só o Estado que presta serviço público. Então, essa associação era muito forte. Com o passar dos anos, foi diminuindo. E agora, o que nós estamos presenciando é uma ampla e profunda transferência do poder decisório do Estado de decidir sobre o que deve ser assegurado aos cidadãos para os particulares. Como você bem colocou, o Uber chega no Brasil e não pergunta a senador, ao presidente, a deputado se pode entrar ou não. Ele chega. E aí um ponto interessante que, assim, até para a gente trazer para reflexão, ele chega e também não pergunta muito sobre as normas brasileiras, não. Ele não quer saber se no direito brasileiro o trabalhador que trabalha à noite tem mais hora, tem hora extra, se tem descanso, porque essa decisão não é uma decisão para o bem ou para o mal, né? Não é uma decisão estatal. Então, olha que interessante, o Estado já não mais exerce a soberania em seu território. Quem exerce são as corporações com a contribuição do indivíduo. Quem fez o Uber ser adotado no Brasil foi a sociedade que não perguntou ao parlamento. E é engraçado porque os parlamentos que resolveram brecar foram atropelados. Criaram regras que, né, não demorou, o Supremo chancelou a novidade. E se não chancelasse, alguém daria uma última palavra chancelando, que não seria o Supremo. Tamanha é a força desse tipo de inovação. Então, esse eu acho que é um aspecto importantíssimo que revoluciona o direito público, que revoluciona o direito administrativo. O esvaziamento da função estatal quanto ao poder de decidir sobre os destinos que o país vai adotar. A gente não sabe amanhã. Eu me lembro como se fosse hoje, na aula de mestrado, eu fiz mestrado em 2002 a 2003. Na época, o Barroso ainda não era ministro do Supremo, era professor ainda. Eu me lembro numa aula dele perguntando o que a gente achava sobre essas novidades que estavam aparecendo na internet, que eram aquelas emissoras de televisão na internet. Se aqui ele perguntou para a gente aí teve um debate, se era necessário o Congresso Nacional autorizar o funcionamento daquela. Mas a pergunta meio que retórica, já se sabendo que era impossível isso. Como é que uma pessoa que produz conteúdo na Rússia
e que aquilo é divulgado pela internet, ela vai ter que ter autorização estatal, né? Então, vejam que, né, em ponto de vista histórico, em menos de 20 anos, isso só cresceu e cada vez mais. O papel do Estado já não é mais o de definir, por exemplo, política pública. Não é só ele que define. São as corporações e aí, os empreendedores, né, aquele jovem de 15 anos de idade, 16 anos de idade, numa garagem na Califórnia, que vai decidir o que daqui a 5 anos nós vamos usar e o que nós vamos ter de serviço público. O Estado ele foi aleijado. E aí você tocou num ponto, né? Eu gostei da expressão soberania digital, porque é exatamente isso. Quando o Estado não reconhece isso e quando não arregaça as mangas para evitar que a sua população se insira neste novo mundo com dignidade, aí nós temos um problema seríssimo, né? Até porque, como essas tecnologias entram sem perguntar muito, como é o nosso direito positivo, como são as nossas regras, se não houver uma atenção, vai ser avassalador. E aí você falou da autorregulação regulada, eu acho assim, eu sou fã incondicional de autorregulação regulada, acho que, né, todo o meu discurso, até em aula, é no sentido de estimular os próprios atores a criarem as regras. Acho que a lei da liberdade econômica estimulou sandbox, estimulou experimentação, e vou além, será que o Estado hoje, é uma pergunta que eu faço, teria condições de fazer valer, por exemplo, a sua legislação trabalhista, que pode contrariar políticas dessas corporações transnacionais? Isso tem cidade que proíbe. Berlim, acho que ainda está proibindo o Airbnb. Mas eu não tenho dúvidas que daqui a pouco já não vai mais proibir, porque o dinheiro não aceita desaforo. Não tem jeito, isso vai crescendo e vai dando certo, e aí o político já não consegue mais. Então, eu acho que esse fenômeno é interessantíssimo. O esvaziamento da função estatal de definir política pública, e, obviamente, que isso vai impactar no modo como o Ministério Público, no modo como o Judiciário controla a administração. A Lindbe já fala de contextualismo. Como é que o Judiciário vai obrigar o prefeito de uma cidade a seguir uma determinada regra que que contraria, que não está em harmonia com a política de uma corporação internacional, transnacional, que adota aquela política no mundo inteiro com uma força avassaladora e com uma arrogância tamanha que sequer pergunta aos representantes eleitos do povo se eles concordam ou não com aquele tipo de tecnologia. E as coisas acontecendo, né, de uma hora para outra. Esses sistemas de videoconferência que nós usamos, isso entrou no Brasil sem qualquer regulamentação, sem nada. E quem é que vai dizer que... eu não vou usar? Não, vai ter que usar, porque não tem. É o caminho que apareceu. E aí você falou sobre a questão do controle do programador, né? Quem é que controla o programador? Eu acho interessantíssima essa questão, e é verdade, essa vai ter que ser a preocupação. Por isso, a necessidade de formação mínima de quem é órgão de controle, Ministério Público, Judiciário, Tribunal de Contas, nessas matérias. Se um promotor de justiça não tem o menor conhecimento, a menor noção do que é um algoritmo, nunca ouviu falar disso, não associa o nome à pessoa, o que é um algoritmo? No futuro, ele vai ter dificuldade de exercer o controle, porque o debate público vai envolver esse tipo de conhecimento. E, obviamente, que o programador / administrador público vai procurar legitimar a sua decisão em tecnicidade, em aspectos técnicos. E aí eu acho que, nessa hora, tem um livro muito bom sobre controle, eu não sei se vocês conhecem, um livro do Eduardo Jordão, O Controle de uma Administração Pública Complexa. Eduardo Jordão, ele é professor da FGV, é um craque
nessa matéria, escreve com profundidade e ele, ao falar sobre controle, ele separa as matérias em matérias que são, matérias que são controladas, algumas que são juridicamente sensíveis e outras que não são tão juridicamente sensíveis. Para dizer o seguinte, olha, esse negócio de deferência à decisão técnica da agência reguladora, de deferência à decisão técnica do programador, e não falo do programador, estou ajustando, tem limite. Tem limite, até porque a escolha técnica não é dissociada de uma escolha política. Se o 5G vai ser administrado pela Huawei, se vai ser pelos Estados Unidos, se nós vamos comprar o caça Gripen, F-16, os Rafale, a decisão é técnica. Na hora que o programador estiver inserindo lá os dados, ele vai considerar aspectos técnicos e vai fundamentar o que ele fez tecnicamente. Mas a coisa precede, porque a escolha política, a escolha técnica, ela é baseada numa escolha política. Por que este dado e não aquele? Por que não ter backdoor não é um problema se a gente adotar o Huawei? Isso tudo é uma avaliação. E aí é que entra o judiciário, é que entra o Ministério Público, principalmente em temas que sejam juridicamente sensíveis. E aqui a gente está lidando com privacidade, com publicidade, enfim, isso tudo toca em direitos fundamentais. Então, eu acho que o desafio vai ser ter competência, capacidade de questionar decisões técnicas que serão feitas pelos programadores. Eu acho que o desafio do Ministério Público, principalmente do Ministério Público, mais até do que do Judiciário, porque o Ministério Público, nessa hora, está no front ali para avaliar se a decisão do prefeito, do governador, está correta ou não. Ele vai ter que enfrentar essas tecnicidades que advirão de um discurso feito com base em programação. Doutor Walter, estamos aqui deslumbrados com a lucidez, a facilidade da fala, a inteligência, a profundidade com que o senhor tratou de um tema tão complexo, tão difícil. Então, nós queremos, inicialmente, lhe parabenizar, dizer que o tempo passou voando, nós nem sentimos. Quero parabenizar também aqui os dois debatedores. Olha, dizer que eu nunca vi dois debatedores tão debatedores. Então, debatedores que estimularam o palestrante, aprofundaram o tema, demonstraram vasto conhecimento da matéria. Então, só posso dizer que nós estamos muito orgulhosos da manhã de hoje, de ter conseguido trazer, que é o nosso mistério, trazer para os colegas do Ministério Público, servidores do Ministério Público do Ceará, uma manhã tão rica, tão significativa, e horizontes ainda tão difíceis de serem desbravados, mas um desafio que nos inquieta, viu, doutor Hugo, professor Ramon, doutor Walter Schwenkner. Eu já saio daqui doido para aprender mais sobre essa área. Confesso que saio daqui, assim, muito estimulado, Foi realmente maravilhoso. Doutor Walter, eu sei dos seus compromissos, da sua dificuldade em estar aqui conosco. Então, quero novamente dizer da honra em tê-lo aqui, de uma pessoa extremamente sensível a mudanças sociais. Eu acho que o bom profissional é exatamente aquele que se preocupa com mudanças na sociedade, para aprimorar a sociedade. O senhor sempre foi essa pessoa, nunca conseguiu tratar essa sua inquietude, que deve vir de berço, O senhor é um inquieto, mas um inquieto no sentido de nos proporcionar uma sociedade mais eficiente, mais harmônica, como sempre foi lá no Conselho Nacional do Ministério Público, como sempre esteve lá, nos escudando, nos cobrando, nos desafiando a sermos melhores como procuradores gerais, como membros do Ministério Público. Então, parabéns pela exposição que o senhor fez, parabéns ao doutor Hugo, parabéns ao professor Ramon. Eu quero agradecer também as equipes do CEAF, da escola, do Lino, as equipes de apoio que nos proporcionaram aí esse momento. Agradecer também a Rosângela e a Cristiane, E a Cristiane estiveram aqui conosco, sei quão cansativo é isso. Rosângela e Cristiane, muito obrigado por estarem aqui, tornando esse nosso momento ainda mais, multiplicar ainda mais por muitas pessoas, pessoas com deficiência que têm agora
a oportunidade de ter esse contato e ter esse conhecimento. E, enfim, pessoal, muito obrigado, que Deus nos abençoe. Doutor Walter, que o senhor esteja aqui muito em breve, né, fim da pandemia, na Praia do Futuro, comendo um caranguejinho com a cerveja gelada, é isso que nós mais esperamos, e nós estejamos livres dessa pandemia. Se Deus quiser, amém. Amém. Pessoal, fica aí à vontade. Vocês têm mais alguma consideração final, doutor Walter? Eu só queria, Plácido, agradecer mais uma vez, né, pela sua gentileza, pelas suas palavras, né? Você sempre foi um grande amigo, um parceiro. Durante o período que nós, né, o primeiro momento que a gente se conheceu, e até hoje, enfim, sempre muito cuidadoso na sua profissão. Queria te parabenizar realmente pelo seu modo de ser, quanto ser humano, agradecer, né, ao doutor Hugo, ao doutor Ramon, como o Plácido falou, né, é raro no Brasil nós termos eventos de conteúdo. Geralmente no Brasil os eventos são só de elogios e de, né, um ficar falando bem do outro, que isso é uma bobagem tremenda. Eu acho que o debate é rico, é importante, isso leva ao amadurecimento, é importante que cada um de nós, e eu inclusive, né, quando a gente desligar aqui o botão de sair, colocar o botão, que a gente fique refletindo, poxa, nunca tinha pensado sobre isso. Eu mesmo, enfim, as colocações que foram feitas. Eu acho que o MP do Ceará está de parabéns por essa iniciativa do tema e pela forma como esse evento foi conduzido, porque isso não é comum na academia brasileira, né? Quem já estudou fora sabe que fora do Brasil é muito comum, né, você ter debate com apresentação de ideias, com concordâncias, discordâncias, enfim. E nós vimos isso aqui, isso que é a beleza da academia, do debate, e escola do Ministério Público é para isso também, para que a gente possa amadurecer nas nossas convicções e, eventualmente, para manter as convicções ou abandoná-las. O que importa é seguir nessa caminhada, né? E eu estava aqui me lembrando de uma frase, não sei de quem é essa frase, mas de que na evolução humana não é mais forte quem é mais, não sobrevive quem é mais belo nem quem é mais forte, mas sobrevive quem se adapta, né? Se adapta às inovações. Quem melhor se adapta é quem segue em frente. Então, acho que isso é a síntese do que a gente viu hoje. Obrigado. Doutor Plácido, eu queria também aproveitar aqui e agradecer demais a escola, agradecer o CEAF, toda a equipe de apoio, as intérpretes Rosângela, Cristiane, parabenizar, agradecer aqui o doutor Walter, parabenizar aqui o Ramon, nosso primeiro contato, né, Ramon, é o tiro de guerra, né, o nosso primeiro contato de fogo, e parabéns aí, fiquei encantado aqui com a sua profundidade e traz o tema de uma forma muito, muito clara. E eu sigo aqui, doutor Walter, uma das passagens da reflexão, da ampla reflexão que o senhor fez, é o desafio das carreiras jurídicas. Nós precisamos redesenhar, uma reengenharia. A tecnologia veio, ela é unidirecional, ela pode até demorar um pouco, como o senhor colocou aí com o Airbnb, com o Uber. O Uber começou como um negócio com limousines pretas em São Francisco, né? E depois se tornou esse player. Quando a gente fala hoje em direitos humanos, falava-se que se violava direitos humanos apenas o Estado. Hoje são as grandes corporações supranacionais. Nós estamos falando de outro mindset, né? De outra mentalidade. E a gente precisa, como membro do Ministério Público, da magistratura, da Defensoria, da OAB, do Sistema de Justiça, perceber isso. Quando a gente fala, por exemplo, no Reclame Aqui, é um DECOM digital privado. E o negócio é entre resoluções entre partes. Quando a gente fala de um governo digital que vai deixar a documentação assim, à disposição do cidadão para que ele possa fazer suas petições e havia o governo a fazer o que tem que ser feito, que é depositar aquilo que está custodiado com ele com documentação, em última análise nós precisamos entender toda essa dinâmica, toda essa teia, como o senhor bem colocou. Não o fazer é ficarmos realmente no cadafalso da história. E isso precisa ser visto, como a gente colocou no dia de hoje. As carreiras jurídicas elas terão um outro desenho. Eu tive a oportunidade, em 2017, em São Paulo, de participar de uma conferência onde era falado sobre a questão, por exemplo, de conciliation,
que, em última análise, é as partes se ajustando, como disse bem o Ramon, o ajuste entre partes, olhando por um sistema maior que vê todo esse processo. E conciliation com jurimetria, com big data, com inteligência artificial, faz com que as pessoas se resolvam, porque elas sabem que vai perder a questão se levar ao judiciário. E isso vai impactar, naturalmente, na dinâmica das nossas carreiras jurídicas, seja elas públicas ou privadas. Então, parabéns, doutor Walter, muito obrigado. Eu sabia que nós teríamos amanhã, com essa adesão, inclusive aqui, todos ficando até o final de mais de 2 horas aqui de atividade. Muito obrigado, fico muito feliz aqui pelo resultado e a qualidade do que a gente teve no dia de hoje. Um abraço fraterno. Um abraço a todos, pessoal. Muito obrigado pela nossa assistência que se manteve, como o doutor Hugo disse, até agora. Abraço aos colegas e até a próxima, se Deus quiser.